Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Roberta e hoje eu vou começar com uma confissão que eu acho que vai mexer com o futuro da carreira de vocês. Ontem eu estava revisando a minha agenda do ano passado, né, de 2025, e eu percebi algo impressionante, né? 70% dos meus projetos atuais simplesmente não existiam o ano passado e nem mesmo há 3 anos atrás. Consultor em riscos psicossociais, especialista em IA para psicólogos, por exemplo, facilitador de segurança psicológica, designer de programas de prevenção digital. Gente, essas profissões nasceram literalmente nos últimos anos. E isso me fez perceber algo. Estamos vivendo o maior momento de oportunidades da história da psicologia. A convergência entre NR1, inteligência artificial, mudanças no mundo do trabalho e essa conscientização sobre saúde mental criou o que a gente chama na área dos negócios de oceano azul gigantesco. Semana passada, uma ex-aluna, semana passada, uma ex-aluna me ligou dizendo que tinha fechado um contrato de mais ou menos R$ 25.000 para ser consultora em bem-estar digital numa multinacional. Há 2 anos eu nem sabia que isso existia, nem poderia imaginar que iria existir algo assim. E sabe o que mais me emociona? Essa é só a ponta do iceberg. O que está vindo aí pela frente vai transformar completamente a nossa profissão. Porque olha só, se a NR1 criou um mercado de quase 2 bilhões em prevenção de riscos psicossociais, imaginem o que vem por aí com a inteligência artificial, trabalho híbrido, realidade virtual terapêutica e as novas gerações que priorizam saúde mental acima de tudo. Estamos literalmente no início de uma nova era da psicologia e quem se posicionar agora vai surfar essa onda, imagino eu, que por décadas. Então, hoje, eu quero falar sobre exatamente por onde a profissão está caminhando. Eu quero revelar aí 8 tendências que vão dominar os próximos 10 anos, as novas especialidades que estão surgindo e principalmente como vocês podem se posicionar para aproveitar essas oportunidades. Porque entender o futuro da psicologia é garantir relevância e também prosperidade na carreira aí de vocês. Por que pensar no futuro, né? Porque isso é urgente, né, pessoal? Vou ser bem direta. O mundo mudou mais nos últimos 5 anos do que nos últimos 50 anos anteriores. E a velocidade só está aumentando. Quem não se adaptar vai ficar mais para trás ainda e muito mais rapidamente. Mas aqui está a boa notícia: psicólogos e psicólogas que entendem essas tendências e se posicionam estrategicamente vão ter demanda e também remuneração garantida. O meu objetivo hoje é dar para vocês uma espécie de mapa desse futuro. Primeiro, eu quero mostrar as 8 mega tendências que vão transformar a nossa área. Depois, eu quero revelar as novas especialidades que estão emergindo. Terceiro, estratégias práticas para se posicionar desde já. Vamos lá, né? Vamos começar então. Quais são essas tendências, não é? Então, a primeira tendência é a psicologia mais a inteligência artificial. A IA não vai substituir os psicólogos, mas vai potencializar esse trabalho. O que nós estamos vendo, né? Algoritmos que estão identificando padrões de risco em tempo real. A gente tem chatbots terapêuticos para suporte 24/7. Não estou falando de psicoterapia, não estou falando de chatbot substituindo o que um psicólogo faz. Eu estou falando de suporte, tá? De suporte. Eu tenho uma análise preditiva de adoecimento mental.
Eu tenho uma personalização de intervenções baseadas em Big Data. Eu também posso trabalhar com realidade virtual para tratamento de fobias e traumas. Qual que seria a oportunidade real aqui? O psicólogo que domina a IA, ele está cobrando 3 vezes mais que colegas tradicionais. Empresas pagam de 15 a 40 mil para quem sabe integrar a tecnologia com a psicologia de forma adequada, de forma ética e que tem total consciência de que não se trata de imaginar que essa IA vai fazer a mesma coisa do que um psicólogo faz, mas é fazer essa união para que se potencialize o trabalho do psicólogo. A segunda tendência é o foco total em prevenção. Esse modelo de esperar adoecer para tratar já morreu, né? O futuro é justamente trabalharmos com programas preventivos obrigatórios por lei. O monitoramento contínuo de bem-estar, intervenções precoces baseadas em dados, psicologia preventiva como investimento e não como gastos e métricas de saúde mental como indicadores empresariais. A tendência 3 que eu vejo é o trabalho híbrido e saúde mental digital. Então, o trabalho remoto e híbrido criou novos desafios. A gente tem o isolamento social, profissional, o burnout digital, a fadiga por telas, a dificuldade de desconexão entre trabalho e vida, né? Gestão de equipes dispersas geograficamente, saúde mental em ambientes virtuais. É uma nova especialidade, né, que é esse consultor em bem-estar digital, que tem pago de 8 a 20 mil reais por cada projeto. A quarta tendência seria essas gerações, né, Z e alfa, principalmente, mas não só, né, mas principalmente elas priorizando saúde mental. Então elas mudaram muito, a sua visão de mundo sobre isso. Elas são prioridade número 1 para essas gerações. Então, a gente vai vivenciar cada vez mais uma transparência sobre transtornos mentais, uma normalização com relação a isso. Cada vez mais a gente vai escutar, né, pessoas exigindo ambientes psicologicamente seguros, uma rejeição a culturas tóxicas, uma busca por propósito e significado no trabalho. Uma quinta tendência que eu vejo é a regulamentação cada vez mais rigorosa da NR1. Agora é só o começo, né? Então, novas leis de proteção psicológica, responsabilização criminal por negligência, certificações obrigatórias em saúde mental, auditorias regulares de bem-estar, padrões internacionais sendo adotados mais do que nunca. A sexta tendência é essa hiperespecialização em nichos, ou seja, o psicólogo generalista talvez esteja perdendo um pouco do espaço dentro desse cenário específico organizacional. Então, especialistas em burnout executivo, experts em saúde mental de startups, consultores em diversidade e inclusão psicológica no ambiente organizacional, facilitadores de transformação cultural, analistas de riscos psicossociais setoriais. A tendência 7 é a psicologia baseada em dados. Todas as intervenções, elas precisam ser baseadas em dados prévios, não são intervenções aleatórias, né? Então, os psicólogos, eu acho que até aqui têm feito muitos trabalhos sem bases de dados para essas intervenções. Então, cada vez mais nós vamos trabalhar com métricas objetivas, tanto para intervenção como para medir a efetividade dessas intervenções. Vamos trabalhar cada vez mais com estudos longitudinais de impacto para avaliar se as intervenções estão tendo realmente impacto. Protocolos padronizados e replicáveis, transparência total de resultados.
A tendência 8 é a globalização da psicologia organizacional. Então, eu acredito que teremos padrões cada vez mais internacionais de saúde mental, certificações várias globais reconhecidas, trabalho remoto para empresas internacionais, metodologias universais adaptadas localmente e network global de especialistas. Eu tenho um caso, né? Eu conheço uma psicóloga que se especializou em saúde mental para nômades digitais. Olha só que interessante. Ela atende clientes do mundo todo, ela cobra em dólar e tem uma lista de espera de 6 meses. É um nicho que nem existia há 5 anos. Os nômades digitais são essas pessoas que já escolheram e já não têm um lugar onde elas moram, um lugar fixo. Elas estão o tempo todo mudando de espaço e vão trabalhando digitalmente e cada hora estão num lugar no mundo, né? Pensando um pouco nesse mapa, né, de oportunidades emergentes, né, baseado aí nessas tendências que eu identifiquei, a gente está vendo tudo isso que está explodindo nesse mercado, né? Então a gente tem essas consultorias em compliance de saúde mental, a gente tem o desenvolvimento de produtos digitais para bem-estar, treinamento corporativo em inteligência emocional, análise preditiva de riscos psicossociais, o tal coaching executivo especializado em resiliência. E aqui, coaching, não no sentido daquela especialização do coaching, mas desse profissional psicólogo formado em psicologia, mas que faz esse trabalho de coaching de orientação específica em resiliência, né? Quais são os setores com maior demanda para tudo isso? Com certeza a tecnologia, onde a gente tem dados alarmantes de burnout e pressão extrema. A área da saúde sempre, né? Profissionais da saúde com estresse e traumas. A educação, nem se fala, sempre foi uma área em que os educadores estão sempre muito expostos a tudo, e ainda mais com a transformação digital. Profissionais de logística, né, que vivem em isolamento, pressão física, serviços financeiros, então fintechs, bancos, né, muita ansiedade, pressão por resultados. Então, são algumas das áreas com mais demanda. Se é que a gente pode dizer que temos consultores sêniores nessas áreas tão jovens, né? Mas um consultor sênior em IA mais psicologia, talvez ele esteja aí ganhando entre 20, 30, 40 mil reais por mês, né? Especialistas em compliance vão de 15 a 35 mil reais por mês. Um designer de experiências de bem-estar, a gente pode estar falando dessa faixa também, 25, 30 mil. Um analista de dados para projetos de intervenção, de 18 mil a 20 mil reais por mês, né? Falando um pouco agora sobre novas especialidades e como se posicionar, né? Pensando nas 6 especialidades do futuro, que eu acredito que vão dominar aí, talvez na próxima década, né? Aí nos próximos 10 anos, eu acho que uma delas é o psicólogo de dados. Ou seja, é um psicólogo que vai começar a se adaptar a analisar dados para poder prevenir riscos. Vai aprender a trabalhar com estatística, vai interpretar métricas de saúde mental organizacional. Eu imagino aí salários que vão de 18 a 35, 40 mil reais por mês. Uma outra tendência, eu acho que é o arquiteto de experiências, né, de bem-estar, né, uma especialidade também, que é um psicólogo, uma psicóloga que vai conseguir desenhar jornadas completas de saúde mental,
onde ele vai integrar tecnologia, processos e pessoas. Ele vai criar ecossistemas de prevenção e cuidado. Talvez salários que, dependendo do que ele faz dentro desse ecossistema, salários de 15 a 30 mil reais por mês, talvez. Uma outra especialização, talvez um consultor em psicologia legal corporativa, que é um psicólogo que vai entender de compliance de saúde mental, ou seja, ele vai trabalhar com auditoria de riscos, né? Ele vai ser um perito em processos trabalhistas por danos psicológicos, específico para danos psicológicos. A gente pode estar falando de salários de 20 a 45 mil reais por mês. Uma outra especialidade, talvez esse facilitador da transformação cultural digital. Então, especialista em mudanças organizacionais, mas expert em culturas híbridas, né? Onde a gente tem o presencial mais o remoto. Então, ele é um consultor para realizar essa adaptação, inclusive geracional, né? Então, talvez um salário médio de 12 a 30 mil reais por mês. Eu penso também num psicólogo de produto, né? Então, esse psicólogo que vai desenvolver aplicativos, plataformas de saúde mental, um especialista, né, em experiência do usuário dentro dessas aplicações que são para bem-estar. Um consultor, talvez de gamificação, terapêutica, talvez a gente esteja falando aí em salários que vão de 15 a 30 mil reais por mês. Penso também num estrategista em saúde mental corporativa. Talvez um psicólogo que seja C-level, né, que está ali naquele nível dos CEOs, C alguma coisa, que vai ser especializado em bem-estar organizacional. Então, ele vai desenvolver políticas de saúde mental para grandes corporações. Então, você vai ter o CEO, CFO, CMO e o psicólogo dentro desse nível dos Cs, né? Fazendo o desenho das políticas de saúde mental corporativa. Eu penso em salários que podem chegar até 60 mil reais por mês, estando ele dentro desse nível em uma organização. E aí, como se posicionar para essas oportunidades, né? Para aproveitar essas oportunidades, eu acho que talvez seja importante seguir alguns passos. Ou seja, escolher algum nicho de forma estratégica, né? Analisar as aptidões que você tenha, não é? Também não dá para você forçar fazer algo do qual você não sente que tenha qualquer tipo de identificação, né? Então, algo que você tenha alguma aptidão. Identificar mercados com alta demanda nisso e baixa oferta. Considerar as barreiras de entrada, né? Quanto mais técnico, melhor, porque aí você vai se especializar nessa técnica. Avaliar o potencial de crescimento a longo prazo e depois desenvolver as competências complementares para isso. O que eu preciso? Psicologia mais tecnologia, psicologia mais estudo de dados, psicologia mais negócios, psicologia mais a área legal. E, por fim, construir o seu portfólio de evidências, né? Começar a desenvolver alguns projetos para você ter casos documentados de experiências positivas para você apresentar como métricas. Tirar algumas certificações que possam existir, certificações nacionais ou internacionais, fazer algumas publicações a respeito, fazer networking também com líderes do setor. Penso que um próximo passo seria se posicionar como uma autoridade dentro de algum desses nichos, né? Começar a trazer conteúdos educativos de forma consistente, participar em eventos como palestrante, se colocando como alguém dentro desse nicho, fazer parcerias com empresas de referência, trazer uma mídia especializada dentro desse nicho. Acho que um outro passo é ir escalando esse seu conhecimento, trazendo produtos digitais dentro disso, trazendo metodologias,
de como você faz o seu trabalho. Ter equipes especialistas sobre sua liderança e ir expandindo o seu mercado. Pensando uma estratégia de transição de carreira, né, para quem quer migrar para essas novas especialidades ou para esses novos nichos. Se você é recém-formado, foque em uma especialidade desde o início. Busque estágios em empresas que já sejam inovadoras, que já invistam pesado, né, em cursos complementares, que já tenham essa visão para o futuro, né? Construa networking com profissionais mais estabelecidos dentro desses espaços mais disruptivos. Agora, se você já tem uma experiência anterior e ela é uma experiência tradicional, identifique transferências de conhecimento, vá fazendo uma transição gradual, né, com projetos paralelos. Busque alguém que possa fazer uma mentoria com você, né? Talvez alguém que já tenha feito uma migração e possa ir te ensinando. Invista em requalificações técnicas. Agora, se você já é um expert e quer reinventar, use a sua experiência como um diferencial, né? Combine conhecimento tradicional com inovação. Torne-se um mentor de profissionais em transição, crie metodologias que vão conectar o passado com o que vem aí pela frente no futuro. Vamos pensar um cronograma realista de transição? Que cronograma sempre ajuda. Então, vamos pensar talvez uns 3 meses para você estudar e construir um planejamento. Depois do 4º ao 6º mês, ter os seus primeiros projetos dentro desse novo nicho. Do 7º ao 12º mês, você já ter um pequeno portfólio. E até o ano 2, né, pensando em 2 anos para fazer essa transição, você consolidar já alguns projetos maiores e poder expandir. E do 3º ano para frente, você já se mostrar como uma liderança e autoridade dentro daquele nicho. Agora, pensando nessa preparação para o futuro, eu quero pensar aqui num kit para você, um kit de sobrevivência para você fazer aí o seu checklist de competências essenciais, pensando nessas especializações que eu estou imaginando aqui nesses nichos, coisas que eu estou prevendo. Então vamos lá fazer o nosso checklist, e pensar aí para você ir ticando se você está antenado, e o que você precisa buscar para poder se atualizar. Análise de dados e interpretação de métricas, conhecimento básico de tecnologia, metodologias ágeis e design thinking, compliance e aspectos legais de saúde mental, inglês fluente para acesso a conteúdos globais. Com relação a competências e comportamentais que sejam críticas, adaptabilidade extrema a mudanças, pensamento sistêmico e visão de negócios, comunicação para diferentes audiências, networking estratégico e colaboração, aprendizado contínuo e autodesenvolvimento. Com relação a ferramentas que todo psicólogo agora vai precisar dominar com relação a isso que a gente está tratando nesse vídeo. Plataformas de análise de dados, Excel avançado, Power BI, né? Ferramentas de pesquisa e survey, né? Google Forms, Typeform, softwares de apresentação avançada, plataformas de comunicação digital, Zoom, Teams, Slack, o básico de CRM, gestão de projetos. Com relação às certificações que vão fazer diferença, procurar entender certificações internacionais em saúde mental ocupacional, cursos de análise de dados aplicada à psicologia, especializações em psicologia digital e tecnologia, certificação em compliance e aspectos legais, formação em metodologias ágeis. Erros que podem destruir esse seu percurso. Primeiro erro, resistir à tecnologia. Eu prefiro o tradicional, é a frase de quem
vai ficar para trás, porque não tem jeito, né? Erro 2, não se especializar, ficar esse psicólogo generalista, né? A especialização vai proteger você de todo esse processo. O erro 3, ignorar esse lado business da coisa toda, né? Esse lado dos negócios. Se você ignorar isso, você vai ficar limitado. O erro 4 é não investir em networking. Relacionamentos hoje em dia são mais importantes do que algumas competências técnicas. Erro 5, parar de estudar, né? O conhecimento ele tem prazo de validade e hoje em dia esse prazo está cada vez menor. Erro 6, não documentar resultados, né? Sem as métricas, você não tem como provar valor e não vai ter mais como fazer o seu trabalho. Se lembrem, psicólogo agora vai trabalhar com dados. Medo de sair da zona de conforto. As maiores oportunidades estão onde ninguém ainda foi. Pensando num plano de ação para os 12 meses, gente, para a gente finalizar aqui, então, nos próximos 3 meses, escolha aí uma dessas 6 especialidades que eu estou prevendo aqui, algo que faça sentido. Faça um curso complementar na área, identifique aí 5 empresas que poderiam se beneficiar do seu trabalho, da sua especialização e comece a produzir conteúdo sobre o tema. Dos meses 4 ao sexto ali, ofereça o seu primeiro projeto piloto. Ele pode ser gratuito, ele vai ser para você testar a sua metodologia. Documente absolutamente tudo com métricas. Busque todos os feedbacks possíveis e imagináveis sobre sobre esse seu balão de ensaio, né? Expanda o máximo possível o seu networking. Ali do 7º ao 9º mês, vá precificando adequadamente os seus serviços. Busque certificações relevantes, crie uma metodologia própria e estabeleça parcerias estratégicas. Do 10º ao 12º mês, consolide o seu posicionamento como especialista aí nas redes sociais. Amplie o seu portfólio de clientes, planeje como você vai expandir nos próximos anos e comece a ensinar outros profissionais. Sem reconhecimento como autoridade na especialidade específica, é difícil pensar num crescimento. Vamos pensar naquele nosso kit de sempre, né? Para a gente fazer o nosso checklist. Então vamos lá. Psicologia mais IA e tecnologia, check aí, né? Foco total em prevenção, trabalho híbrido e saúde mental digital, geração Z e geração alfa priorizando o bem-estar, regulamentação cada vez mais rigorosa, hiperespecialização em nichos, psicologia baseada em evidências e dados, globalização da psicologia organizacional. Em relação às especialidades do futuro, psicólogo de dados, arquiteto de experiências de bem-estar, consultor em psicologia legal corporativa, facilitador de transformação cultural digital, psicólogo de produto, estrategista em saúde mental corporativa. Com relação às competências essenciais para desenvolver, análise de dados e métricas, conhecimentos de tecnologia e IA, visão de negócios e compliance, comunicação estratégica, networking e colaboração, aprendizado contínuo. Gente, deixa eu compartilhar algo que me emociona profundamente. A gente está vivendo o momento mais emocionante da história da psicologia. Nunca a nossa profissão foi tão valorizada, tão necessária, tão estratégica para o futuro da humanidade. A convergência de tecnologia, consciência sobre saúde mental e mudanças do mundo do trabalho criou essa oportunidade que nós estamos vivendo agora e que nós sempre sonhamos.
Mas lembrem-se, oportunidades sem preparação, aí vira sorte, e sorte não constrói uma carreira sólida. O futuro pertence aos psicólogos e psicólogas que vão se preparar hoje, que vão abraçar toda essa mudança e que vão ousar ser os pioneiros. Vocês têm nas mãos a chance de moldar o futuro da nossa profissão. Então, façam isso, né? Aproveitem essa história. E se você chegou até aqui, deixa um futuro da psicologia aqui nos comentários e me conta qual dessas 6 especialidades que eu particularmente estou prevendo mais chamou a tua atenção. E me diga qual delas você acredita que mais tem a ver com você. Espero que esse vídeo te ajude com as oportunidades que vem aí pela frente. E se vocês querem se preparar para esse futuro, dominar essas técnicas que eu venho ensinando aí nos últimos vídeos e fazer parte, né, de uma comunidade de psicólogos e psicólogas inovadoras, preocupadas com o futuro da psicologia, realmente preocupadas com a prevenção da saúde mental, o ecossistema Entre Laços Psicologia é o lugar certo para vocês. Então, siga-nos, faça contato, pergunte, esteja por aí para não perder nada da nossa comunicação. E até um próximo vídeo. Tchau, tchau.